Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Observe agora o conteúdo dessa semana sobre ampliação e redução, galera. Porém, antes de tudo, vamos retomar um pouco o nosso conteúdo sobre proporção? Vamos lá, galerinha. Proporção é o quê? Na verdade, é uma igualdade entre uma razão, tá ok? Entre duas razões. Então, quando a gente tem algo, uma grandeza de um lado e uma grandeza de outro lado, as duas vão ter que ser o quê? Proporcionais uma à outra, tá ok? Então, observe lá, se uma grandeza é diretamente proporcional à outra, então ela vai aumentar, multiplicando, um exemplo, por 2, a outra também terá que aumentar multiplicando por 2, correto, galerinha? Beleza. Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, as razões entre si vão crescer ou vão diminuir proporcionalmente. Vamos lá então, sobre ampliação e redução agora de figuras geométricas, galera. O que a gente tem que saber? Observe a imagem aqui ao lado. Se eu tenho uma figura e eu quero ampliar, eu quero aumentar ela, então ela vai ser aumentada. Então você tem que aplicar os critérios de proporção. Se existe duas medidas de um lado, eu tenho que multiplicar essas medidas proporcionalmente, tanto na base como na altura, tá ok, galerinha? Mas se a figura, professor, não for um quadrado, não for um retângulo, o que eu tenho que fazer? Tenho que seguir também a mesma maneira. Observe sempre que vai ter uma malha quadriculada perto da figura. Então você vai ter que seguir proporcionalmente aumentando essa figura. E se for reduzindo, novamente, galera, você tem que reduzir a figura igual à imagem, na verdade com a mesma proporção, tá ok? Então, um exemplo, se a base diminuir 2 vezes, a largura também vai ter que diminuir o quê? 2 vezes. Então, você tem que seguir os critérios pré-definidos para vocês perfeitamente, tá ok? Por quê, professor? Se eu não fazer isso com a base, com a altura, seguir um critério de proporção, observe como é que fica a figura, galera. O que ocorre com a figura? Ela vai ficar deformada, tá ok? Em vez de ela seguir um critério de proporção, na verdade ela vai acabar ficando distorcida. Se você apenas reduzir, ou seja, reduzir a imagem na base, apenas a base, você vai ter o quê? Que a figura ela vai ficar em forma de uma sanfona, ela vai reduzir apenas de um lado, ela vai ficar deformada, tá ok, galerinha? Então vamos lá, observa os exemplos que o tio Léo vai passar para vocês e as atividades dessa semana. Vamos nessa? Galerinha, vamos falar então um pouco das nossas atividades? As nossas atividades são sobre ampliação e redução das figuras geométricas. E está da página 195 até a página 199 de nossa apostila, galerinha. Vamos nessa? Para responder o exercício 1 e 2, temos que analisar as imagens propostas ali na apostila, tá bem? A imagem original, a primeira tentativa, segunda tentativa, terceira tentativa. Galerinha, no exercício 1 é uma resposta pessoal. Você acha que as imagens representam boas ampliações da foto? Então, você vai ter que analisar todas as tentativas e comparar com a original, tá bem? Na 2, o que você acha que aconteceu com cada uma das tentativas? Você vai me dizer se foi ampliado corretamente, ou seja, se está proporcional, ou se houve alguma deformação, galerinha. Então, vocês vão ter que comparar as tentativas com a imagem original. Meus queridos, vamos para o exercício 3? No exercício 3, eu tenho o seguinte. Veja os desenhos que Beca e Duda copiaram de um site que ensina a desenhar na malha quadriculada. Galera, vocês vão ter que comparar os desenhos da Duda e da Beca e responder as alternativas, tá bem? Na alternativa A, os desenhos são iguais ou diferentes? Explique como você pensou. Então, você vai ter que imaginar. Será que eles são iguais em imagem ou iguais em proporção? Galera, tamanho de desenho pode ser diferente, mas a imagem pode ser igual. O tamanho pode ser igual e a imagem pode ser diferente. Então você vai ter que analisar em qual dessas situações aconteceu ali nos dois casos, tá bem? Na B,
Quantos quadradinhos da malha quadriculada Duda usou para fazer um dos lados do quadrado vermelho? E a Beca? Então vamos lá. Você vai comparar para mim, vamos supor a base do quadrado vermelho. Quantos quadradinhos a Duda usou para desenhar? E quantos a Beca usou para desenhar? Tá ok? Compare apenas o quadrado vermelho, tá bom? Galerinha, a C agora. Pense em uma forma de comparar os lados dos triângulos azuis desenhados pelas meninas e diga qual a relação entre eles, galerinha. Então vamos lá? Observa para mim. Qual figura ali que é azul? É o triângulo, professor. E para a gente fazer essa comparação, nós usamos o quê? As diagonais dos quadradinhos da malha quadriculada, correto? Então elabore para mim uma resposta utilizando essa indagação, tá ok? Utiliza sobre a malha quadriculada. Para formar triângulos, temos que utilizar as diagonais, ou seja, cortar um quadradinho em sua diagonal. Galerinha, a próxima, a alternativa D. Encontre uma relação entre as medidas dos segmentos nos dois desenhos. Como assim relação entre as medidas dos segmentos, professor? É imaginar para mim qual foi a ampliação que ocorreu da Duda para a Beca. Quantas vezes a mais? Exemplo. A lateral do quadradinho vermelho são 2. A da Beca são 4. Então, é proporcional, certo? Sim. Mas proporcional quantas vezes maior, galerinha? Responda aí para mim. Vamos para a próxima, galerinha? A 4. Agora, observe os ângulos das figuras desenhadas por Duda e Beca. O que aconteceu com os ângulos de uma figura quando é ampliada ou reduzida? Galera, vamos pensar o seguinte. Os ângulos... Quem são os ângulos, na verdade, professor? Os ângulos é o encontro de duas arestas com um vértice. Ou seja, quando eu tenho duas linhas e elas se encontram, ou semi-retas, ou retas, na verdade, ali, segmentos de uma reta encontrados por um vértice. Como assim? Observe o quadrado. Tem a base e tem a altura. Quando a base e a altura se encontram no vértice, nós formamos um ângulo ali no encontro das duas. Quando esse desenho aumenta, esse mesmo ângulo, ele aumenta ou mantém-se igual? Então, pense comigo, galerinha. Tenta elaborar uma resposta aí para mim. Vamos lá? Agora, vamos para a página 198, galera. Nas atividades número 1, você vai desenhar, ou seja, você vai ter que reduzir na alternativa A o quadrado 3 vezes o seu tamanho. Então, você vai ter que reduzir a imagem, tá ok? Divida ao lado por 3 para ficar mais fácil para você desenhar. Na B, amplie o retângulo em 2 vezes o seu tamanho. Então, a palavra ampliar lembra de multiplicar. Então, você vai utilizar a medida e multiplicar por 2. Na letra C, galerinha, amplie o triângulo em 4 vezes o seu tamanho. Então, pegue a medida dos seus lados e multiplique por 4, galerinha. Agora, na D, reduza o triângulo em 5 vezes. Reduzir lembra de dividir. Então, pegue a medida de cada lado e divida por 5 para poder diminuir, reduzir. Beleza, galerinha? Por enquanto é só, então. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam de responder a VAP, galerinha. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.